Você já parou para pensar que talvez a morte não seja o fim? Que o silêncio que vem depois do último suspiro não é o que mais assusta, mas sim o silêncio que já te acompanha agora, em vida? Uma espécie de ausência que ninguém vê, mas que te pesa no peito como se fosse concreto. Pois bem, o fim, talvez, seja só a primeira mentira que contaram para você. E o que Nietzsche, com sua filosofia sombria e brutalmente honesta, nos revela é algo ainda mais desconfortável. A morte é um espelho. Um espelho que, ao invés de refletir o seu corpo, escancara o vazio que você vem carregando. Um vazio que, se você for honesto consigo mesmo, sempre esteve aí. E é por isso que você está aqui agora, ouvindo essa voz baixa. Esse sussurro que parece vir de dentro. Porque alguma parte sua cansou de fingir que está tudo bem. Nietzsche chamaria esse momento de confronto. A hora em que a máscara começa a rachar e o abismo te olha de volta. A filosofia de Friedrich Nietzsche nunca teve a intenção de consolar. Ela serve para despir, para arrancar de você tudo o que é frágil, tudo o que é mentira. E talvez seja por isso que tanta gente foge dele, porque encarar o que ele diz é como andar de olhos abertos num cemitério vazio, onde as lápides não marcam corpos, mas sim vidas não vividas. Nietzsche acreditava que a morte não deveria ser temida. O que deveria nos desesperar é o fato de que muitos de nós já estão mortos, mesmo respirando. E o pior, mortos por escolha, mortos pela covardia de não se reinventar, de repetir todos os dias o mesmo papel, a mesma rotina, o mesmo sorriso vazio, o mesmo medo disfarçado de segurança, o mesmo conformismo que ele chamava de moral de rebanho. Você realmente tem certeza de que está vivo? Ou apenas em movimento? É aqui que tudo começa. Nesse ponto em que a filosofia deixa de ser teoria e se torna espelho, Nietzsche dizia que só os que dançam no abismo têm chance de renascer. E talvez seja por isso que o seu coração aperta quando ouve essas palavras. Porque lá no fundo você sabe, tem algo errado. Você pode até não falar para ninguém, mas sente. Esse cansaço que não passa. Essa ausência que cresce mesmo quando você está rodeado de gente. Essa sensação de que o tempo está escorrendo, mas nada em você muda. Isso é o vazio. E não há filtro, conquista ou distração que preencha esse buraco. Nietzsche nunca teve medo de apontar isso. E se você chegou até aqui, talvez também esteja pronto para olhar. Olhar de verdade. Olhar para si como quem olha para um desconhecido e decide perguntar: quem sou eu de verdade? Por trás de tudo o que me disseram que eu era? Mas calma, ainda não vamos responder. Porque essa pergunta exige coragem. Coragem de morrer para o velho eu. Coragem de encarar a morte simbólica. A morte do personagem que você sustentou até agora. E antes de continuar, preciso que você esteja inteiro aqui. Preciso que você me diga nos comentários se alguma parte dessa verdade ecoou dentro de você. Que você escreva: eu também já senti esse vazio. Se algo aqui mexeu com você, mesmo que só um pouco, então esse é o seu momento de falar. Escreva nos comentários a palavra vazio, se reconheceu esse buraco interno. Ou renascer, se sentiu vontade de quebrar a rotina e se reinventar. Eu leio cada mensagem e respondo pessoalmente, porque cada história importa. Deixe também seu like, não como obrigação, mas para que esse conteúdo chegue a quem ainda vive anestesiado. E se inscreva, não por qualquer motivo, mas para não perder a coragem de enfrentar o próprio abismo, juntos. Vamos mais fundo. Cada curtida, cada comentário e cada inscrição são sinais de que essa conversa não termina aqui, mas ganha força a cada nova voz. Seja parte ativa desse despertar, Ertung. Não é mendigar engajamento, mas construir uma comunidade de almas inquietas. Pois bem, talvez você ainda esteja respirando, andando, respondendo mensagens e sorrindo para fotos. Mas a pergunta que poucos ousam fazer, e menos ainda responder, é: você está realmente vivo? Ou só não morreu ainda? Friedrich Nietzsche via isso com clareza brutal. Para ele, muitos não morrem no fim, mas sim no meio. Morrem quando o espírito se rende, quando o tédio se torna rotina, quando o olhar perde brilho e o coração já não pulsa com desejo de criar, lutar, superar. É como se a alma se recolhesse em silêncio, cansada de tentar existir num mundo que a ensurdece com ruídos vazios. O niilismo, segundo Nietzsche, não é só um problema filosófico, é um colapso íntimo, um colapso da vontade. E ele não grita, ele sussurra. Aos poucos o que você amava começa a parecer irrelevante. O que te motivava agora é só cansaço. Aquilo que antes te doía virou indiferença. Isso para Nietzsche é a verdadeira morte, quando você ainda respira, mas já deixou de sentir. O que nos mata não é a morte, é o vazio entre um dia e outro.
o deslocamento constante entre o que somos e o que poderíamos ser. E isso aparece de formas discretas, a ansiedade que consome por dentro, a depressão que mascara com risos forçados, a desconexão com tudo que um dia teve significado. É como um veneno espiritual de ação lenta. Você ainda está ali, mas não por inteiro. Nietzsche chamaria isso de niilismo passivo, quando você não acredita mais em nada, mas também não tem coragem de destruir as ilusões. Você apenas sobrevive, mas sobreviver não é viver. E o mais cruel é que muitas vezes esse estado se disfarça de normalidade. Você acorda, trabalha, se distrai, consome, e tudo isso sem nunca olhar de verdade para o que está, morrendo em silêncio dentro de você. Nietzsche dizia que o ser humano precisa de um porquê para suportar qualquer como. Mas quando o porquê desaparece, o corpo continua e a alma se ausenta. Pois bem, será que você já se perdeu de si mesmo e agora está apenas interpretando um papel no teatro do mundo? Ou será que ainda existe, mesmo que adormecida, uma centelha do que você foi um dia? Se esse texto tocou algo aí dentro, comente "Ainda estou aqui", se você sente que a sua alma está pedindo por algo mais. E escreva "Estou voltando para mim", se de alguma forma esse vídeo te lembrou que ainda há tempo. Quero ver você nos comentários. Quero saber quem ainda sente. Pois bem, você já parou para pensar quando foi que a vida perdeu o valor? Não me refiro ao preço das coisas, mas ao sentido, ao significado real de existir. Nietzsche chamava isso de transvaloração dos valores. Uma inversão profunda, silenciosa e cruel. O que antes era nobre virou motivo de piada. O que era sagrado se tornou conteúdo. O que era vício, agora é vendido como liberdade. E o que era virtude, foi descartado como fraqueza. Nietzsche via esse movimento como um colapso moral e espiritual. Um esvaziamento simbólico que deixa o ser humano órfão de propósito. Quando tudo é permitido, nada importa. E quando nada importa, viver vira apenas um detalhe técnico. Um corpo que acorda, respira, consome e adormece, sem nunca tocar o centro da própria alma. A transvaloração não é um conceito abstrato. Ela se manifesta em pequenos gestos. Em frases como "o importante é parecer bem" ou "cada um com a sua verdade". Verdades essas que no fundo não curam, só distraem. Pois bem, é exatamente nesse ponto que o valor da vida começa a cair. Quando trocamos profundidade por aparência, quando trocamos silêncio por barulho, quando perdemos a coragem de ser e nos contentamos apenas em parecer. Nietzsche não gritava contra o mundo por revolta, ele escrevia com desespero, porque ele via que o ser humano estava sendo treinado para viver como se já estivesse morto, emocionalmente entorpecido, espiritualmente vazio, filosoficamente anestesiado. A queda do valor da vida não vem com explosões, vem com concessões diárias, com o hábito de ignorar a dor interna, com o medo de confrontar o que realmente somos, com a fuga constante por meio das redes, das séries, das drogas, do trabalho, da religião usada como muleta. Nietzsche dizia: aquele que tem um porquê para viver, suporta quase qualquer como. Mas e quando o porquê se desfaz? Quando viver vira apenas continuar? Nesse ponto surge a dor mais silenciosa de todas, a de quem está vivo, mas não sente mais nada, a de quem se perdeu de si, a de quem se acostumou com o vazio. Pois bem, se você sente que isso está acontecendo com você, talvez essa dor não seja um erro, mas um aviso. Um grito abafado da sua vontade de potência tentando acordar. Deixe seu comentário abaixo, nem que seja apenas uma palavra. Escreva "estou acordando" se isso mexeu com algo aí dentro. Ou diga "me perdi, mas quero voltar". Porque às vezes, o primeiro passo para recuperar o valor da vida é admitir que ele se perdeu. Pois bem, quando Nietzsche escreveu "Deus está morto", muitos entenderam como uma blasfêmia, como um ataque direto à fé. Mas a verdade é mais sombria e talvez mais dolorosa. Nietzsche não comemorava essa morte. Ele a lamentava. Ele a denunciava como um fato consumado. E o que vem depois da morte de Deus não é liberdade, é o vazio. Porque quando o símbolo mais alto da existência cai, tudo abaixo dele desmorona também. A moral, o sentido, o propósito. A bússola quebra. E o ser humano moderno, esse que acorda cansado, vive ansioso e dorme com medo, passa a caminhar num mundo sem eixo, sem céu, sem chão. Um mundo onde tudo é permitido, mas nada é significativo. Onde se vive cada vez mais, sem realmente estar vivo. Nietzsche foi um dos primeiros a enxergar que a crise não era religiosa, era simbólica. E é por isso que seu pensamento ainda assombra tanta gente até hoje. Porque ele toca num ponto que vai além da crença. Ele fala da necessidade humana de ter um norte, um centro, algo maior para se orientar.
Quando Deus morre, o homem precisa se reinventar. Precisa criar novos valores. Mas o que temos feito? Criamos distrações, não valores. Preenchemos o vazio com consumo, com dopamina artificial, com hedonismo disfarçado de liberdade. O resultado está aí. Epidemias de ansiedade, depressão, crises de identidade, fuga em massa da realidade. O colapso simbólico virou um colapso psíquico. E isso Nietzsche já sabia. Ele previu o homem moderno como um ser à deriva, sem raízes e sem direção. Pois bem, é exatamente por isso que Nietzsche não era apenas um filósofo, mas um profeta do espírito humano. Ele enxergava a queda antes mesmo que ela acontecesse. E nos desafiava com uma pergunta incômoda. O que você vai colocar no lugar de Deus? Porque se não for algo real, algo profundo, algo autêntico, o que nasce no vazio é o niilismo. Um buraco interno que engole tudo. Fé, identidade, sentido, vontade. E o mais perigoso é que esse buraco se camufla. Ele se disfarça de rotina, de produtividade, de normalidade. Mas por dentro, está corroendo tudo. Talvez você esteja sentindo isso agora. Um incômodo sem nome. Uma falta que não se preenche. Um grito silencioso vindo de dentro. E não é fraqueza nem loucura. É o vazio depois da morte de tudo o que era sagrado para você. Nietzsche nos diria, é aí que começa a sua responsabilidade. Você precisa criar, forjar sentido, ou será engolido pela ausência dele. Se isso te tocou, deixe aqui nos comentários a frase, eu sinto o vazio, mas não quero me perder. Ou simplesmente escreva, o símbolo caiu. Se você reconhece que algo dentro de você está tentando gritar por um novo começo. Pois bem, se antes a morte era o fim silencioso de uma vida que cessava, hoje ela é editada, apagada, filtrada. O ser humano moderno desenvolveu um novo truque contra a sua finitude, a imortalidade digital. Estamos cercados de avatares que continuam sorrindo, mesmo depois do fim. Perfis que continuam ativos, memórias postadas, imagens retocadas. Tudo como se dissesse, eu ainda estou aqui. Mas Nietzsche, com sua filosofia sombria e penetrante, nos alertaria que isso não é sobrevivência, é negação. A imortalidade digital é a nova máscara do niilismo. Uma tentativa desesperada de vencer o medo da morte, sem encarar o medo da vida. Criamos legados artificiais, mas esquecemos de viver com autenticidade no presente. Publicamos frases bonitas, mas não vivemos nenhuma delas. E no fundo, a pergunta que ecoa é simples, mas brutal. Você está vivendo? Ou apenas tentando parecer eterno? Essa cultura da performance, do eterno online, da imagem perfeita, ela não é sinal de força, é sintoma de pânico. O pavor de desaparecer, de não ser lembrado, de não deixar marcas. Nietzsche diria que esse impulso é fraco, ressentido, reativo, porque o verdadeiro espírito forte não precisa ser lembrado. Ele vive intensamente agora. Ele é criador do instante e não prisioneiro da posteridade. O problema é que, quando estamos obcecados em deixar rastros, esquecemos de sentir o chão que pisamos. A vida passa a ser um palco, não uma jornada. Uma vitrine, não uma experiência real. Estamos encenando eternidade, enquanto por dentro, estamos morrendo todos os dias. O que Nietzsche propunha era o oposto disso. Ele nos empurrava para a verdade crua da existência. A vida é trágica, é breve, é finita, mas é justamente aí que mora a sua força. Quando você aceita que vai morrer, que tudo pode acabar a qualquer momento, algo desperta. A vontade de potência, a coragem de viver sem garantias, sem precisar parecer eterno. Porque só quem abraça o fim com lucidez tem a chance de viver de verdade. A pergunta que você precisa se fazer hoje, com brutal honestidade, é: você está vivendo de verdade ou apenas tentando parecer alguém que viveu? Está escrevendo a sua história com o próprio sangue ou apenas replicando legendas que parecem inspiradoras? Nietzsche olharia para o seu perfil digital e perguntaria: onde está o seu espírito nisso tudo? Se alguma parte de você sentiu esse desconforto agora, se reconheceu que talvez esteja tentando parecer eterno, mas se sente invisível por dentro, escreva nos comentários a frase "cansei de parecer, quero ser". Ou, se quiser compartilhar mais profundamente, diga: meu perfil sorri, mas eu não. Eu vou ler todos os comentários e responder um por um. Aqui ninguém é só mais um avatar. Pois bem, talvez o que você chama de vida seja apenas uma fuga muito bem disfarçada do medo de morrer. Já pensou nisso? Porque se observar com brutal sinceridade, vai perceber que muitas das escolhas que você fez, os caminhos que seguiu, os relacionamentos que aceitou, os empregos que permaneceu, foram guiados não pela coragem de viver,
mas pelo pavor de perder. Perder o que exatamente? A falsa estabilidade, a imagem social, a segurança emocional construída sobre uma alma adoecida. Nietzsche nos alertava para essa armadilha existencial. Quem tem um porquê, enfrenta qualquer como, mas quem não tem um porquê, vive apenas para evitar o fim. E aqui está o ponto crucial. Talvez você esteja respirando, acordando, cumprindo sua rotina, mas interiormente está apenas evitando a queda. Uma queda inevitável que vem com a morte, mas que na verdade já se iniciou muito antes dela. É como se a sua existência fosse um teatro encenado para fingir que está tudo bem, enquanto lá dentro, o niilismo rói as estruturas mais profundas da alma. Repare nos seus medos mais recorrentes. Eles são sobre morrer, ou sobre viver de verdade. Você teme perder as pessoas, ou teme encará-las com autenticidade? Teme perder o emprego, ou teme descobrir que mesmo com ele continua vazio? Teme o silêncio, ou teme aquilo que ele pode revelar sobre você? Nietzsche dizia que o homem moderno não tem medo do inferno, tem medo do espelho. Pois bem, a morte nesse sentido é o espelho mais cruel. Ela revela o que você nunca quis enxergar, que talvez você tenha desperdiçado sua potência, enterrado sua autenticidade e transformado sua liberdade em obediência estética. O vazio que você tenta evitar ao todo custo, com distrações, redes sociais, frases motivacionais, é o mesmo vazio que se instala quando você escolhe sobreviver em vez de viver. E se hoje fosse o seu último dia, quantas decisões você lamentaria? Quantas máscaras cairiam? Quantas pessoas descobririam que você não era aquilo que dizia ser? Nietzsche não te oferece conforto, ele te oferece o confronto. Porque só quando você encara a morte como parte da vida, e não como o fim dela, é que algo dentro de você pode renascer. O que você está chamando de calma talvez seja apenas medo. E o que você chama de vida talvez seja apenas ausência de coragem. O mundo está cheio de gente que respira, mas morreu por dentro. Você é uma delas? Pois bem, se até aqui você sentiu o peso da verdade, agora é hora de encarar o que Nietzsche chamava de transfiguração da dor. Porque para ele, o vazio existencial não é apenas um buraco que consome, é um terreno fértil, uma semente silenciosa. O que você sente como fim, talvez seja o início, mas só se você tiver coragem de olhar a morte nos olhos, não apenas a morte biológica, mas a simbólica. O fim do você que aceitou a mediocridade, o silêncio forçado, a conformidade. O próprio Nietzsche dizia, temos a arte para não morrer da verdade. E essa arte, essa força interior, é o que ele chamou de vontade de potência, não como dominação sobre os outros, mas como recriação de si, um impulso criador que surge quando tudo desmorona, quando a última ilusão cai, quando não há mais para onde correr, o espírito, se não quebrar, desperta. A dor que te rasgou pode ser a mesma que te faz renascer. Você já se perguntou o que criaria se não tivesse mais medo do fim? Quem você se tornaria se aceitasse o sofrimento não como punição, mas como um processo sagrado de transformação? Nietzsche via o artista não apenas como aquele que pinta ou escreve, mas como aquele que tem a ousadia de esculpir a si mesmo. E essa escultura começa na escuridão. O abismo que você tentou evitar até hoje pode ser o próprio útero de um novo eu. Mas atenção, não é automático, não é fácil, não é garantido. Muitos encaram o vazio e enlouquecem. Outros desistem. Mas há aqueles raros que atravessam, sangrando, gritando, mas vivos. É para esses que Nietzsche falava. Para os que ainda sentem um sopro de potência lá no fundo, abafado, mas não extinto. Talvez você seja um deles. Talvez por isso esteja aqui. Repare como tudo se conecta. O medo da morte, o niilismo, a crise de sentido, a ansiedade. Tudo isso pode ser o início de algo, mas só se você parar de fugir. A vida verdadeira, segundo Nietzsche, não começa no conforto, mas no colapso. Pois bem, e se esse colapso for exatamente o que você precisava para se reinventar? Se a dor que tanto te atormenta for, na verdade, um convite brutal para se tornar quem você realmente é, a vontade de potência não é um luxo, é uma urgência. E se você ignorá-la por muito tempo, ela vira doença, cansaço, desistência silenciosa. Por isso, olhe agora para dentro de si e pergunte: o que eu estou deixando de criar por medo de morrer? Se essa pergunta ressoou dentro de você, comente: eu sou o artista da minha dor. Ou simplesmente escreva: ainda estou acordando. Isso pode parecer simples, mas quem escreve, encara. Quem comenta, declara. E eu estou aqui lendo cada um. Nietzsche nos ensinou que até o desespero pode virar matéria-prima, desde que a gente escolha criar. Então, o que você vai fazer com o que sente agora? Pois bem,
Imagine por um instante que tudo aquilo que hoje você chama de eu fosse destruído. Suas certezas, seus medos, seus traumas, seus rótulos, os aplausos que você aprendeu a perseguir e até mesmo as críticas que você engoliu como se fossem verdades. Imagine tudo isso virando pó, sem aviso, sem controle, sem volta. O que restaria de você? Nietzsche acreditava que só a partir desse colapso brutal da identidade herdada é que um novo ser pode emergir. Um ser não domesticado, não programado, não manipulado. Um ser que não precisa mais ser aceito, porque finalmente se aceitou. E isso, segundo ele, é a forma mais pura de renascimento. Não há flores, não há luz, não há céu azul. Há cinzas, há vazio, há silêncio. E nesse silêncio nasce a centelha, a possibilidade de recriar-se. De não apenas viver, mas se tornar digno da vida. Esse renascimento simbólico exige um preço alto. Matar aquilo que você aprendeu a proteger. Nietzsche via o eu tradicional como uma construção frágil, moldada para agradar, sobreviver e se encaixar. Mas o verdadeiro eu, aquele que pode nascer das cinzas, precisa ser criado com sangue. É preciso questionar tudo. O que você chama de verdade, o que você chama de certo, o que você chama de amor. Porque talvez você tenha amado aquilo que te enfraquecia. Talvez tenha chamado de liberdade aquilo que te acorrentava. Talvez tenha batizado como vida um estado de dormência, repetição e medo. E agora, só agora, comece a perceber que o verdadeiro nascimento não é aquele que te colocaram no mundo. É aquele onde você, pela primeira vez, escolhe quem quer ser. Nietzsche não falava com os satisfeitos. Falava com os inconformados. Com os que sentem o gosto amargo do vazio, mas não aceitam morrer por dentro. Com os que percebem que saúde mental não é ausência de dor, mas coragem de atravessá-la. Que a individuação, como Jung depois complementou, é o processo de se tornar inteiro, mesmo que isso custe deixar partes de você para trás. Pois bem, talvez você esteja vivendo exatamente esse momento agora, o ponto onde ou você renasce, ou repete. O ponto onde a dor deixa de ser punição e vira bússola, onde o sofrimento mostra a trilha para quem você precisa se tornar, e onde o medo da morte perde para a urgência de ser. Se esse texto falou com você, comente. Estou pronto para morrer para quem eu fui. Ou escreva, das cinzas eu volto. Seu comentário é mais do que uma frase. É um compromisso, silencioso com a sua própria transformação. E eu estou aqui lendo cada um, porque Nietzsche jamais escreveria para uma multidão. Ele escrevia para os poucos que ousam renascer. Pois bem, morrer biologicamente é simples. Um suspiro, um colapso, um segundo que escorrega entre os dedos. Mas viver de verdade, isso exige uma coragem que poucos possuem. Friedrich Nietzsche sabia disso. Ele não temia a morte, mas desprezava a covardia de uma vida não vivida. Em um mundo onde tantos sobrevivem anestesiados, evitando dor, evitando riscos, evitando qualquer confronto real com sua própria alma, Nietzsche gritava do fundo do abismo: viva com intensidade, mesmo que isso custe tudo. Porque o preço de uma vida autêntica é alto, mas o preço de uma vida desperdiçada é insuportável. Muitos preferem morrer aos poucos, todos os dias num ciclo de rotina, culpa e conformismo. Preferem o conforto da repetição à inquietação do despertar. Preferem ser aceitos do que ser livres. Mas a vida, essa que pulsa com verdade, exige ruptura, exige perigo, exige jogo. Nietzsche dizia que o verdadeiro homem quer duas coisas: perigo e jogo. Porque apenas no jogo da existência, onde não há garantias, onde tudo pode se perder, é que o espírito se engrandece. Só ali você descobre quem é. Só ali você deixa de ser uma sombra programada e se torna uma centelha de vontade. Pois bem, talvez você tenha sentido isso ultimamente. Essa sensação de que está vivendo pela metade, que sua alma está gritando por mais, mas sua mente te prende com 1000 justificativas. Depois eu mudo. Agora não é a hora. É melhor garantir. Mas sabe de uma coisa? Talvez o amanhã que você espera nunca chegue. E você sabe disso. É por isso que o silêncio da noite às vezes pesa tanto. Porque no fundo, o medo que te paralisa não é o medo de morrer. É o medo de perceber que nunca viveu. Que passou pela vida como um turista existencial, assistindo aos dias passarem como se não fossem seus. Nietzsche chamaria isso de miséria disfarçada. E ele não aliviava. Dizia que é melhor viver um dia como leão do que 100 anos como cordeiro. Porque o leão, mesmo que morra, morre lutando, morre rugindo, morre tentando ser. E o cordeiro? Esse vive quieto, vive em fila, vive em paz. Mas vive em vão. Por isso te pergunto, com todo o peso que essa frase carrega,
Você está pronto para viver. Como se o fim fosse hoje. Não como uma metáfora, mas como uma decisão prática. Nietzsche não pregava o desespero. Ele oferecia a escolha. E essa escolha é sua. Pois bem, você teme a morte, claro. Mas talvez o que realmente deveria te apavorar é esse vazio silencioso que cresce dentro de você toda vez que diz sim, querendo dizer não. Toda vez que sorri sem querer, que aceita o que te fere, que vive no automático fingindo que está tudo bem. Friedrich Nietzsche não falava da morte como o fim, mas como o espelho final, aquele que não perdoa máscaras. E nesse espelho, o que vemos muitas vezes não é um rosto, mas um buraco, um eco, um vazio. O vazio que nasce quando você deixa de se ouvir, de se buscar, de se respeitar. O vazio que cresce quando você mata sua própria potência, dia após dia, por medo do desconforto. Nietzsche chamaria isso de suicídio lento, o abandono da vontade, da criação da vida com um V maiúsculo. E ele sabia, esse vazio, quando ignorado, engole tudo. Relacionamentos, propósito, saúde mental, identidade. Mas aqui está a chave. Esse mesmo vazio que te assusta pode ser também o berço do renascimento. Nietzsche acreditava que, quando tudo desaba, quando o chão desaparece, quando o eu antigo morre, ali nasce a chance real de criação. A partir do nada, do caos, do luto existencial, não há transformação sem colapso. Não há nascimento sem antes um fim. Pois bem, você está nesse momento, sentindo que não se reconhece mais, que algo está morrendo aí dentro. Talvez isso não seja o fim, mas o sinal mais claro de que algo maior está prestes a nascer. Uma nova força, uma nova identidade, uma nova vida. E essa vida só pode emergir se você tiver coragem de atravessar o vazio sem fugir dele. Nietzsche via no abismo não um castigo, mas uma travessia. A dor, o vazio, o desconforto são portas, mas você precisa escolher atravessar. Agora pense com sinceridade, você está vivendo ou apenas adiando a vida? Está se aproximando de quem realmente é? Ou se perdendo em versões que inventaram para você? Essa resposta ninguém pode te dar, mas você pode começar com um gesto, um passo, uma decisão simbólica. Então comenta aqui, eu atravesso o vazio. Ou se preferir algo mais direto, escreve, eu renasço agora. Essa frase é sua âncora. Escrevê-la aqui pode parecer pequeno, mas é o início de uma nova história. E eu leio tudo, porque esse canal é feito para quem tem coragem de olhar nos olhos da própria sombra. E no próximo vídeo, vamos abrir essa ferida ainda mais fundo. Por que você foge da dor? Mesmo sabendo que ela é o que pode te libertar. Não fuja, não dessa vez.